E aí, fermenteiros? E aí, Camila, tudo bem? Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Jenny? Tudo bom. O que a gente vai fazer hoje, Jenny? Hoje a gente vai dominar o mundo. A gente vai fazer queijo. E a cura? E a cura? Paparará. Esse sim é um queijo fermentado. Diferente do queijo branco que a gente fez. Ficou bom, não ficou ruim. Quer dizer, não ficou ruim, ficou bom. Corta essa parte. Tá ótimo. Então vamos mostrar como que faz queijo? Vamos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é sanitizar tudo, né? Como a gente vai fermentar esse queijo, a gente não quer nenhuma porcaria nele. Então a gente vai ferver tudo um pouquinho. Então você vai adicionar todo o leite dentro dessa panela que você já sanitizou, né? Tira a água de dentro dela primeiro. Daí você vai aquecer ela a 35 graus. Então usa o termômetro. O termômetro que a gente está usando aqui é aquele digital, né, de laser. Então é bom você ir misturando se você usar que nem o nosso, né? Se você usar aquele de palitinho é mais fácil, né? E aí quando você chega em 35 graus, você desliga o fogo. Legal, agora 35 a gente vai colocar o fermento, né? O fermento que a gente está usando aqui, ele é uma mistura de mesofílico com Termofílico, né? termofílico, exatamente. Ele já é um fermento pronto para queijos especiais e tal, mas ele é bom para fazer meia cura. Se você quiser usar só o mesofílico, é perfeito também funciona perfeitamente para esse queijo, né? E o que eu estou fazendo aqui, eu estou só colocando ele por cima do líquido, né? Eu não quero desperdiçar nada. Dá pra ver. E eu estou colocando ele só por cima do líquido porque a gente vai hidratar ele. Se eu tentar misturar agora, ele vai empelotar tudo. Então eu só coloco ele por cima do líquido para ele hidratar, tampo e espero. Beleza, aí você esperou esses 5 minutos para hidratar, aí você vai mexer bem esse fermento, né? A gente mexeu aqui por 3 minutos, sem parar. E aí a gente vai tampar e deixar mais 30 minutos para esse fermento se desenvolver, né? Ficar mais forte no calorzinho. Daí, passado esse tempo, a gente colocou o cloreto de cálcio dentro da mistura, né? E começou a misturar. A gente está usando o cloreto de cálcio porque a gente está usando leite de pasteurizado, né? De mercado, de saquinho. Dizem que com o leite cru você não precisa, né? Mas a gente nunca teve a oportunidade de testar pra ver se funcionava. Aqui em São Paulo é complicado. E aí você coloca depois o coalho e mexe por uns 30 segundos. Você não pode mexer demais porque senão começa a enfarinhar o coalho, ele desanda. E aí a gente tampou e esperou 40 minutos. Legal, depois disso a gente foi testar o coalho, né? Testar o coalho é fácil, você pega uma espátula, uma faca, faz um cortezinho nele, levanta ele por baixo assim e vê como é que tá a abertura dele. Se ele tiver tudo molenga, assim, esfarinhento, é porque tá ruim. Aí você pode esperar mais uns 20 minutos, meia hora. Se ficar que nem o nosso, assim, que você vê que abre bem... Parece um pudinzinho, né? Parece um pudim. Aí você já pode começar a cortar. Aí a gente fez esses cortes, de mais ou menos 2 centímetros cada, né? Esses quadrados de 2 centímetros. E aí a gente esperou mais 5 minutos para esse coalho curar, separar um pouco. Legal. Passados esses 5 minutos, a gente vai já adicionar o sal, né? Você vê que ele ficou bem soltinho, né? E a gente vai adicionar o sal. A gente coloca tudo por cima mesmo e vai mexer ele agora por um tempo, tá? Por uns 15 minutos. Mexe com cuidado, de baixo para cima, você vai quebrando o curd para tentar fazer esses quadradinhos de 2 centímetros. Ao mesmo tempo você vai ligar o fogo e vai tentar deixar essa temperatura chegar a 35 de novo. Então é isso, você vai mexer bastante e ir quebrando ela com cuidado. Não mexe muito forte, senão você vai virar leite de novo, sabe? Você quer mexer com cuidado, devagarinho, e quebrando elas. As que estiverem bem grandes, assim, você pode quebrar do lado da panela, assim. Tenha paciência, né? Porque 15 minutos não é rápido, não. Exatamente. Bota um cronômetro ali, um despertador, alguém contando pra você, alguma coisa assim. Lembrando que a gente fez aqui 15 minutos,
para deixar ele bem sequinho. Você vai ver que o nosso queijo meia cura, porque a gente gosta, é um pouco mais seco, um pouco mais durinho. Se você quiser que ele fique mais macio do lado de dentro, como muitos meia cura são, né? Você pode mexer por 5, 10 minutos, não quebrar tanto ela, não secar tanto ela, sabe? Dá certo também. Não esquece de ficar de olho na temperatura, chegou a 35, desliga, tá? Você não quer sofrer o risco de matar o fermento, né? E aí, fazendo isso, chegando a 35 e mexendo por 15 minutos, você vai desligar e vai deixar uns 5 minutos ele ali paradinho, só para todo o coalho descer, assim, para ficar mais fácil da hora de informar ele. E aí a gente vai começar a informar o queijo, né? Aqui a gente está usando uma forma de meio quilo, de 500 gramas, né? Para queijo Minas padrão, né? Ele já tem uns furinhos, né, do lado e já tem o paninho dentro. Sim, esse aí já vem esse modelo ele já vem com o pano. Fica mais fácil de desenformar, né? Com a prensa, com a tampa de cima e com o pano. Se você não tiver esse kit, você pode pegar só a forma e colocar um pano de queijo por dentro, aquele pano de fralda, né? Aqui eu tô usando o Spider para pegar o queijo, né? Tô tentando pegar com bastante cuidado, mas eu não vou conseguir pegar tudo nele. Então o que a gente vai fazer depois é passar o resto por uma outra peneira de pano para colocar o resto lá. Aí depois que a gente tirou tudo da panela e colocou aqui na forminha, a gente coloca essa tampa por cima, né? Prensa, e a gente colocou um peso de 1,5 kg por cima, que é esse... A gente fez uma gambiarra. Uma gambiarra aqui, que foi com o nosso jarro com água, né? A gente pesou ela, deu 1,6 kg mais ou menos. Tem gente que usa outras coisas, né? Um balde com tijolo, uma garrafa de água, alguma coisa assim, só para pesar 1,5 kg. Sim, e depende muito do queijo, né? Esse queijo, se você quiser, você não precisa prensar ele. Você pode ir apertando ele com a mão assim, por um tempo, e deixa ele paradinho e aperta mais um pouco, que aí ele vai ficar mais cremoso. Como a gente gosta mais seco, a gente fez essa prensa, né? Isso. E a gente prensou 2 horas, 1,5 kg, e aí a gente virou ele. Vou te mostrar como é que vira. Com todo cuidado, né? A gente foi tirando ele do pano, às vezes gruda um pouco, então vai tirando com cuidado para não quebrar nenhum pedaço. E a gente virou. O nosso pano, ele deixa essas marcas muito visíveis, né? Por causa da costura do pano. Se você tiver o pano direto, às vezes é até melhor para não deixar essas marcas, né? Mas aí a gente só virou ele com cuidado, colocou de volta e prensou. Mais 6 horas agora, deixamos 6 horas prensando por 1,5 kg, com 1,5 kg. Né? Aí você pode deixar do dia pra noite também, com um paninho por cima, né? Sim, sim. Lembrando que quanto mais tempo ele ficar sendo prensado, mais sequinho ele vai ficar, né? Exatamente. Daí, passado esse tempo, a gente tirou ele e a gente deu uma secadinha com guardanapo, né? Porque tava bem úmido ainda. Você vê aí que deixou umas bordinhas, né, no queijo, a prensa. Depois a gente vai tirar isso aí também. Uhum. E aí a gente coloca ele numa tábua com um bambuzinho por cima, só pra conseguir escorrer a água. Se deixar numa superfície lisa, ele vai começar a criar umidade embaixo, vai ficar... Pode começar a mofar, né? Então tem que ser alguma coisa que consiga escorrer a água e deixar um pouco inclinadinho assim na pia, em alguma coisa que você tiver, ou põe um cálcio por baixo, só pra ele ficar inclinadinho pra escorrer a água mesmo. A gente tampou ele com essa redinha, né, para queijo, para não vir nenhum mosquito e tal, e deixamos num lugar bem arejado, que aqui a nossa cozinha é bem arejada, né? Então aí até amanhã, ele vai ficar aqui secando um pouco. No dia seguinte, que ele estava mais sequinho, a gente aproveitou, pegou uma lâmina e cortou essa rebarba dele por causa da nossa prensa. A nossa prensa deixa uma dobradura em cima dele, e aí a gente tira isso aí porque é mais um cantinho para formar mofo, sabe? A gente acaba tirando. Aí depois que a gente cortou a rebarbinha aqui, né, a gente pegou ele e lavou bem na pia com água corrente, esfregando um pouco a mão assim para tirar aquela parte mais, o soro que estava secando por cima, né? Secamos bem ele. Aí a gente pegou sal de cozinha mesmo. Se você tiver sal sem iodo, melhor. A gente nem tinha, a gente acabou usando sal normal nesse caso mesmo e dá certo.
e passamos, esfregamos o sal nele inteiro, sabe? E nessa hora você vira ele, do jeito que ele estava no dia anterior, você gira ao contrário e deixa ele lá mais um dia. A gente fez essa salga por 2 dias, né, Jenny? Se a gente testou fazer por mais tempo, mas a gente achou que ficou muito salgado, então 2 dias acho que foi uma quantidade de sal legal pra gente, assim, né? Sim, e além de ficar muito salgado, se você fizer mais de 2, ele começa a rachar em cima, né? Porque ele fica muito seco. O sal puxa muito a umidade, né? Sim. E depois de fazer isso, você vai girar ele de lado todos os dias, né? A gente fez isso por 2 semanas, mas você pode deixar mais tempo se quiser, ele vai maturando mais, né? O mínimo são 2 semanas, assim. Você pode até deixar menos, mas ele vai ficar mais molhadinho, né? Vai testando. E aí quando você quiser, é só abrir ele. Vou mostrar então. Tá cheiroso, né? Tá. Cheirinho bom. Cheirinho de queijo. Legal. Bom, gente, ficou 2 semanas, né? 2 semanas fermentando, a gente foi virando de lado a cada dia. Salvou nos primeiros 2 dias. 2 dias, A gente só salvou nos primeiros 2 dias porque os outros testes que a gente fez, né? A gente acabou salvando 3, outro 4. Ele fica muito duro e muito salgado. Ele começa a rachar muito. Uma coisa importante a gente fermentou isso aqui no nosso apartamento, certo? Na cozinha, você vai pegar mofo. O que a gente fez, não tem como, sabe? Tem banana ali, tem um monte de coisa. Mofo do ambiente. Mofo do pão que dá no pão, sabe? Se dá no pão sempre na sua casa, vai dar nesse queijo. Então o que a gente fez, né? A gente pegou um pouquinho de um papel toalha, misturou 1 colher de sal num potinho com água, só fazer uma salmoura bem forte. E aí com essa água salgada a gente só limpava o mofo. No nosso caso não voltou, né? Os que a gente limpou não voltou mais. E aí com o tempo, depois de 1 semana mais ou menos, ele foi ganhando essa casca branca, seca, que é um mofo também. Você pode ir raspando ela para tirar o excesso, para cobrir. Se der alguma rachadorazinha, ela cobre, sabe? Normalmente a gente não come a casca, né? A gente come a parte do meio, a casca mais a proteção. Mesmo os queijos que você compra no mercado aí que são curados, a gente não costuma comer a casca. Que é mais... não teria problema, né? Não teria problema. Não teria. Mas você tá vendo um monte de mofo aí. A gente é meio fresco, né? Vamos cortar esse queijo, gente? Vamos. Vamos logo ao que interessa? Tá bem no meio. Pam. Tá bem firme. A hora da verdade, hein? Tá bonito, hein? Deixa eu ver. Olha só, hein? Vocês querem ver também? Tá bem mais macio que os outros que a gente fez, né? Tá bem gostoso. Tem um cheiro bem forte de queijo. Curado, assim, né? Uma coisa importante de falar desse queijo que a gente está fazendo o meia cura normalmente você usa o fermento mesofílico, que nem a gente usou. Não é pra fermentar, né? Ops. Só que no nosso caso, a gente usou uma mistura de mesofílico com termofílico, que é para queijos especiais e tal, mas serve para fazer meia cura. O mesofílico vai funcionar igual. Só que esse aqui me dá um aroma tão gostoso, né? Sim. E ele tem algumas bolinhas, a gente mostrou aí, ele tem alguns airados, mas ele é um queijo mais denso. Né? Sim, ele retrai um pouco porque ele perde líquido, se dá pra ver na imagem, né? Ele não estufa. Esse aqui, quando o queijo estufa é ruim. Uma dica boa também é a gente deixar um pouco viradinha a tábua para ele não ficar muito molhado, né? Então, isso faz ele secar rápido, que foi bom. Então, uma coisa que a gente fez também durante o processo, que é interessante, a gente deixou essa redinha aqui em cima e esse pano aqui é um pano de queijo, pano de fraldinha, qualquer um que você for usar para coar ele mesmo. A gente umedeceu o pano E colocava por cima. e deixava assim por cima o pano umedecido porque ele segurava mais a umidade, porque ele não ressecar muito, não rachar muito. A gente fez isso nos dias que a gente percebeu que estava muito seco, né? Ele ficou na corrente de ar, que é bom para ele secar, só que estava tão seco em 2 dias ali, que a gente teve que fazer isso porque senão ele estava começando a rachar, sabe? Tem gente que passa óleo. O óleo evita esse mofo do lado de fora e também cria uma proteção, mas eu não gosto. Eu acho que fica tudo melequento, né? Vamos embora?
Sim. Tá? Cheiro maravilhoso. Tem um sabor bem presente, né? Um sabor bem forte. É o meia cura que você compra, só que no nosso caso, ele fica um pouquinho mais seco. É isso que eu comentar. Um pouquinho mais seco. Que na minha opinião, vale muito a pena. Não ficou muito salgado, Não. foi ideal. As duas salmoras. Se você quiser um pouco mais salgado, você pode fazer uma terceira salmoura. Tá Eu salgado. acho que não precisa ser mais salgado. Acho que mais salgado pode começar a ficar desagradável. Assim, tá muito pouco. Eu gosto de queijo bem seco, quebradiço, que nem esse aqui tá. Tá maravilhoso. Se você gosta daquele meia cura mais molenga, tem a ver também com o tamanho. Como esse aqui é menorzinho, né? Só 5 litros de leite, 2 semanas ele fica bem seco mesmo. Tá? Ele é consistente, mas ele não é duro. Nossa, esse queijo testa em casa. Ele é muito fácil. Parece complicado, não é. As coisas vão acontecendo no dia a dia, você vai virando ele, você vai vendo todo dia como ele tá. Porque o mofinho, ela tira, é só cuidar. Dá muito certo, fica muito gostoso. Fica muito mais gostoso que muito meia dúvida que você compra no mercado. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra gente, pode perguntar, vamos debater juntos. Se a gente não souber, a gente vai atrás buscar informação, porque a gente está testando isso, a gente não faz queijo há muitos anos, então a gente quer tentar, a gente quer compartilhar com vocês o nosso aprendizado, se vocês sabem também como faz, se vocês fazem de algum jeito diferente que não é esse, comenta aqui embaixo, compartilha com a gente a experiência. E é isso. É isso aí, tô com boca cheia de queijo. Isso aí, valeu, fermentureiros. Valeu, Fermentureiro. Obrigado por acompanhar a gente. Mas posso começar essa metade?